Como você já sabe, você que acompanha a nossa live, estamos trafegando sobre o texto do Sermão da Montanha, observando o que Jesus fala a título de, com o intuito, melhor dizendo, de aprendermos como um discípulo de Jesus deve viver. Essa é a tônica da conversa de Jesus a partir de Mateus capítulo 5. A gente já está lá no Mateus capítulo 7, conforme você pode ver na sua tela agora. E lá em Mateus capítulo 7, eu vou ler esse versículo 15 que está na sua tela, que diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Então é sobre isso que a gente conversa, sobre essa explanação de Jesus a respeito do que ele mesmo chama de falsos profetas. Ele abre essa conversa dizendo isso: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Bom, é interessante que Jesus vem apresentando algumas placas de sinalização para nós que somos discípulos, seus discípulos. Nós falamos semana passada, por exemplo, sobre a conversa que Jesus nos traz, a reflexão que Jesus nos traz, melhor ainda, o aviso que Jesus nos traz a respeito da porta estreita. É um primeiro momento em que Jesus começa a dizer cuidado com essa ideia de porta larga. Se você quiser saber mais, procure aí no nosso canal do YouTube a nossa última live, a live 229. Hoje a gente vê uma outra placa, digamos assim. Jesus agora falando sobre esse tal de falso profeta, os falsos profetas. Bom, é necessário que a gente fique atento, porque Jesus quer nos alertar a respeito de perigos que estão diante de nós. Agora ele chama atenção para essa realidade. Gente que parece que é, mas não é. Vamos nos lembrar que na antiguidade de Israel, os falsos profetas eram aqueles que se apresentavam dizendo-se pregadores do evangelho, aliás, pregadores de Yahvé, pregadores do Deus de Israel, e que não eram. O problema é que esse pessoal, gente, tanto ali no Antigo Testamento como na realidade que nós vivemos, de forma geral, são muito convincentes. Tanto lá na antiguidade como agora. Os falsos profetas são muito convincentes. Eles geralmente têm uma boa oratória, parece que eles conhecem o texto bíblico e dominam o texto bíblico, eles têm uma postura de moralidade, são pessoas revestidas de uma reputação muito boa, mas a verdade é que eles são lobos, não é? Em pele de cordeiro, ou seja, eles estão disfarçados, digamos assim. É por isso que Jesus diz: tome cuidado com esse pessoal. No Antigo Testamento, uma maneira de discernir qual que era desses caras que apareciam se dizendo profetas de Yahvé era esperar. Não tinha muito o que fazer. Vamos esperar. Se ele está falando em nome de Deus, vai frutificar. E se você é um conhecedor, não um profundo conhecedor, um minimamente conhecedor do texto do Antigo Testamento, você sabe que o profeta, ele tinha prioritariamente a ação de correção. Quando a gente ouve a palavra profeta, a gente sempre pensa em alguém que acerta o futuro, não é? Mas você sabia, talvez você não saiba, então saiba, que menos de 2% dos textos proféticos do Antigo Testamento tem a ver com o futuro?
98% mais do que isso são textos relativos à correção de Israel. Porque o papel do profeta naquele momento era de correção. Voltem aos caminhos de Deus. Era isso que prioritariamente os profetas faziam. Um ou outro falava do futuro, mas a grande parte deles não. Esse era o papel prioritário, trazer Israel de volta aos pés de Deus. E nesse fala aqui, fala lá, aparece um, aparece outro, entre os verdadeiros estavam os falsos. E como eu disse, como é que eu vou saber se esse profeta aí está falando em nome de Deus? É só saber que o que ele está falando tem a ver com a própria história de Israel, a própria condução de Deus a Israel, e o tempo é que vai confirmar isso. Bom, Jesus, no primeiro momento, lendo esse texto, nos dá a ideia de nós olharmos para a vida do próprio profeta. Então, se no Antigo Testamento eu esperava, agora eu olho para o profeta. E Jesus diz, olha para ele lá, veja qual tipo de fruto ele produz. A árvore boa não vai dar fruto ruim. A árvore má não vai dar fruto bom, não é? Jesus, eu acho que nesse momento, deixa claro que não é possível a gente mentir para todo mundo o tempo todo. A gente pode mentir um pouco para muita gente durante muito tempo, mas manter uma mentira de pé a vida toda é impossível. E os lobos em pele de cordeiro viviam de maneira hipócrita, né? Porque pregavam alguma coisa que não era a verdade do reino de Deus e uma hora ou outra eles escorregavam. Isso sempre acontece, não é? Sempre acontece. Escorregavam na sua hipocrisia, escorregavam porque ficava explícito o que é que estava no seu coração. Uma hora ou outra a carapuça servia, como a gente fala, a máscara caía. Jesus está nos dirigindo para isso também, mas eu acho que há aqui diante de nós uma outra possibilidade interessante para nós interpretarmos o que Jesus está dizendo, que é analisarmos a vida de quem segue esses profetas. Quem segue os profetas? Como é que está a vida de quem segue esses profetas? Por que eu estou dizendo isso? Porque, de uma forma geral, aqueles que seguem tais homens, tais mulheres, tais profetas, também podem parar para pensar a respeito disso. E cabe algumas perguntas. O que é que esse profeta aí, esse mestre, esse a quem eu tenho acompanhado, está exigindo de mim? Essa é uma pergunta que você deve fazer, que eu devo fazer, que todos nós. Que transformação aconteceu na minha vida? Quais transformações aconteceram na minha vida depois que eu comecei a ouvir esse camarada ou essa mulher, essa pessoa? Como é que eu estou olhando para aquilo que é Evangelho de Jesus Cristo? Como é que eu estou? Por que é importante perguntar isso? Porque nós somos influenciados por essas relações. E a palavra do falso profeta cabe e ganha espaço em nosso coração. O que é que as pessoas que me conhecem estão dizendo a meu respeito a partir desse momento em que eu estou seguindo tal pessoa, ouvindo tal pessoa, ligado a tal pessoa? Isso é essencial. Por quê? Porque, de modo geral, os falsos mestres, os falsos profetas criam algumas coisas na relação. Primeiro, dependência emocional. A gente se sente refém dessas pessoas. Eu sei muito bem o que estou dizendo. A gente enxerga essas pessoas como Deus. E a gente acha que a nossa vida não anda se não for pela bênção que advém dessas pessoas. É uma dependência emocional. Geralmente esses falsos profetas se apresentam como ungidos de Deus, detentores de uma revelação distinta e diferente, e que se você estiver debaixo dessa cobertura, que bobagem, hein, gente? Aí a sua vida vai bem.
Mas se não, já não sei o que pode acontecer com você. Dependência emocional. Eles também abusam emocionalmente das pessoas, exploram o amor das pessoas. Eles trabalham em cima do pilar ou dos pilares da religião. Culpa, ganância e medo. Esses são os 3 pilares da religião. E os falsos mestres e falsos profetas criam o seu império, seja ele que signifique algo muito grande ou ainda que algo pequeno, em cima desses valores, gerando medo, gerando ganância e gerando culpa, ou se aproveitando disso na vida dos seus seguidores. Eles, inclusive, aproveitam também dos recursos de quem segue a eles. Exploram financeiramente, exploram a força de trabalho, abusam do amor. Oi, telefone que sempre toca na hora da live, é uma beleza. Exploram o teu amor, exploram o meu amor, exploram o amor de quem o segue. Infantilizam, escravizam, dominam. Portanto, irmão, um jeito da gente se precaver dos falsos profetas, falsos mestres, é nós sermos honestos conosco mesmo. Sabe o que acontece? É que às vezes a gente não quer enxergar o que é óbvio. Por essa dependência emocional, por esse medo que é criado. Meu Deus, o que vai acontecer se eu sair dessa loucura? Será que dá para viver sem isso? Eu vivi isso, irmão. Eu sei que esse medo nos escraviza mesmo. Mas é por isso que o Resgate escreveu, o Zé Bruno escreveu e o Resgate canta a música, por exemplo, Fora do Aquário. Parece ter oxigênio fora do aquário. Sim, tem vida fora desse domínio que talvez você esteja vivendo. Porque o reino é o reino. E o reino não é de homem nenhum. O reino não é de mulher nenhuma. O reino é de Deus. E é preciso ter coragem para romper com esses domínios que nos exploram. Isso faz parte do Evangelho desde que o Evangelho é Evangelho. Desde que Jesus subiu aos céus e a igreja começou a dar os seus primeiros passos, leia as cartas. Veja Paulo falando aos Gálatas, cuidado com esses judaizantes, eles estão fazendo vocês serem enganados, eles estão enganando vocês. Isso não é coisa nova, isso está no decorrer da história da igreja. O despertador toca, atende quem quer, ouve quem quer. Eu espero que você faça honestamente uma análise sobre a sua caminhada, porque se alguma dessas coisas te chamou a atenção, é hora de talvez dizer chega e correr atrás dos passos de Jesus. É bom a gente ter relação com líderes da igreja, é saudável a gente conhecer gente e aprender do evangelho junto com essas pessoas, mas se alguma dessas coisas aqui falou ao teu coração e você, opa, olha só, irmão, sai correndo, porque é um indício claro de que você está naquelas armadilhas de lobos em pele de cordeiro. Que Deus nos ajude, não é? Para a gente não cair nesse laço, como a gente costuma dizer, e vivermos o Evangelho de Jesus Cristo, genuíno e poderoso. E é isso aí.